E não é que o presidente Lula está sendo cancelado pela própria militância? Já dizia o velho ditado: quem com o lacre lacra, com o lacre será lacrado. Vamos rir muito desse momento, mas vamos rir ou chorar, não sei, do descontrole do Janones, que é pago com o nosso dinheiro para fazer barraco na Câmara dos Deputados. Mais uma vez, ele foi protagonista aí de cenas lamentáveis. Nós também temos hoje no vídeo notícias de um documento que apareceu aí e coloca a Força Nacional no centro dos acontecimentos do dia 8 de janeiro. E tem também briga na esquerda, adoramos, pegamos o nosso violino e ficamos acompanhando o Titanic afundar. Briga na esquerda, é esquerda, centrão, eles querem espaço no Ministério da Saúde e tá rolando uns negócios estranhos. Então, se você já gostou das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha para mim. Pois bem, feita a introdução, vamos para a pauta de hoje. Começando aqui com atualizações referentes ao último vídeo, onde eu falo da ministra do Lula que deu chilique na internet, a história de Aniele Franco e o avião da FAB continua repercutindo bastante e a assessora dela, uma das assessoras, porque vocês viram no vídeo que foram várias, né? Se não viram, eu vou deixar aqui no izinho para vocês. Uma das assessoras foi demitida, ó. A assessora de Aniele é exonerada do cargo após o comentário sobre a torcida branca do São Paulo. E a própria Aniele telefonou para o presidente de São Paulo para pedir desculpas, mas vamos combinar que não foi só o pessoal ali, os executivos, né, os dirigentes, os jogadores do time. Foi toda a torcida. Na verdade, todos os nascidos em São Paulo se sentiram ofendidos com aquilo que a assessora da Aniele falou. Ela deveria ser um pouco mais enfática nesse pedido de desculpas. Agora vamos ao Lula sendo cancelado pela militância. Pois é, né, gente? Então temos aqui a matéria da Folha de São Paulo. Não dá para passar pano, Lula é capacitista. Está gasto o argumento de que seria pior se fosse no governo Bolsonaro. Dores da discriminação não se aliviam com comparativo. Para quem não está entendendo nada, eu vou explicar. Capacitismo é um novo nomezinho aí que a esquerda inventou para criar aquelas cisões, né? Tem a homofobia para dividir os homossexuais dos heterossexuais, o feminismo para dividir os homens e mulheres, e o capacitismo é referente às pessoas que apresentam algum tipo de deficiência, né? Então aí, por exemplo, agora não se pode mais falar a palavra retardado, que é capacitismo. Eles alegam que é algum tipo de preconceito contra pessoas que tenham problemas mentais. E aí tem várias. E o que o Lula fez? Vamos ver aqui no texto. Não foi derrapada, não foi dito sem pensar, não foi uma licença poética, não foi desconhecimento, muito menos uma brincadeira questionável de humoristas ruins. A fala de Lula que associa andador e muleta à vergonha e à feiura é o mais translúcido preconceito contra pessoas com deficiência, o capacitismo aberto, cuja prática é condenável pela lei brasileira de inclusão. Ao dizer, então significa que vocês não vão me ver de andador, de muleta, vão me ver sempre bonito, como se eu não tivesse sequer operado. O presidente expõe o que circula em seus pensamentos sobre as diversidades humanas que levam as pessoas a terem diferenças físicas que fazem usar equipamentos de acessibilidade. Esses tão caros com subsídio ridículo e chorado vindos do governo. É o seguinte, pessoal, esse negócio de que as palavras machucam e tudo mais
é algo extremamente perverso, porque eu posso não ter a menor intenção de magoar uma pessoa e ela se sentir magoada, como no caso dessa frase aqui do Lula, né? Diz que ninguém ia ver ele de andador. Ele não fez isso para ofender as pessoas com deficiência. O problema é que quando a gente começa a censurar os discursos, a gente fica sem poder falar nada, sem poder expressar nossas ideias, porque qualquer coisa que a gente fale pode magoar alguém. E aí, né? Bom, mas foram eles mesmos que inventaram esse negócio de politicamente correto, de palavras machuca. Aliás, a gente só vê realmente o valor do ser humano quando ele consegue superar todas essas dificuldades, essas rejeições na vida e se tornar uma pessoa melhor, né? E não ficar chorandinho porque, ai, o Lula disse que andar de muleta é feio, mas pro Lula eu até acho pouco. Estamos até rindo aqui da cara dele. E outra coisa que tá dando o que falar é que enquanto o Lula estiver aí de repouso por causa da cirurgia, tem pessoas falando que quem vai ocupar o lugar dele é a Janja e não o Alckmin. E saiu uma matéria na Folha que depois até o Lula rebateu. Pega essa treta. Lula adia viagem de ministros e indica que Janja pode substituí-lo em eventos após cirurgia. Ministros e representantes de outros 5 órgãos estavam com a agenda definida. Presidente atribui o adiamento da visita a Eduardo Leite em Brasília. Então, o presidente Lula, segundo a matéria da Folha aqui, teria adiado a viagem ao Rio Grande do Sul por causa da situação das enchentes, das chuvas aqui, aliás, que não param nunca, não aguento mais chuva, mas teria adiado essa viagem para que a Janja pudesse acompanhar os ministros. É o que disse ali alguma fonte da Folha e a Folha publicou. Inclusive, ela disse que a determinação pela mudança causou preocupação em integrantes do governo e foi interpretada como um sinal de que Janja ganhará ainda mais protagonismo no período em que o petista estará se resguardando da cirurgia no quadril, a qual será submetido na sexta-feira, dia 29. E a Folha segue, é uma matéria super longa, eu vou ler só um trechinho aqui para vocês. Então agora a leitura no Palácio Planalto é que decidiu enviar Janja como substituta para dar uma resposta política pela ausência no estado, que já registra 49 mortos e mais de 900 feridos e milhares de desabrigados. Resta saber se a Janja vai chegar aqui também fazendo a dancinha, igual quando ela chegou lá na Índia, que estava no auge da catástrofe, ela chegou lá fazendo dancinha. Vai chegar aqui no Sul também assim? Além disso, a avaliação é que a mudança na viagem e o fato de a primeira-dama ser a encarregada para substituí-lo demonstra que ela terá, a cada dia, um papel ainda mais central no governo. 4 ministros e representantes de outras 2 pastas e 3 bancos estatais tinham uma série de reuniões previstas para quarta-feira com a Prefeitura, Governo Estadual, Defesa Civil e entidades da iniciativa privada para tratar das medidas em benefício aos municípios. Então, com este adiamento aí da viagem, que segundo informa a Folha é por causa da Janja, vários compromissos foram cancelados. E aí, depois que saiu essa matéria, o Lula foi ao Twitter para desmentir a Folha. O Lula está acusando a Folha de fake news. E aí, vocês vão também colocar a Procuradoria da Defesa da Democracia atrás da Folha? Vocês vão derrubar os perfis da Folha por causa dessa fake news? Porque o Lula disse o seguinte: nada disso procede. A viagem, que é dos ministros, foi adiada porque recebo na quarta-feira o governador Eduardo Leite para discutir o apoio ao Estado e seria deselegante os ministros visitarem o Estado com o governo gaúcho em Brasília. O governo federal segue acompanhando a situação no Rio Grande do Sul e apoiando os governos locais. E, gente, pelo amor de Deus, vocês não podem se organizar. Por que o governador tem que ir lá para Brasília se tá vindo uma comitiva presidencial aqui pro Rio Grande do Sul? O governador também podia ficar aqui, aproveitar e economizar a passagem, né? Não é só a Aniele Franco pode economizar, o governador do Rio Grande do Sul também poderia economizar. Mas vamos adiante. Este documento aqui que surgiu coloca a Força Nacional, que a gente já sabe há bastante tempo, já tá meio desconfiado, né? Quem acompanha a CPI viu que em alguns depoimentos pessoas disseram que realmente viram tropas da
Guarda Nacional da Força Nacional paradas lá no Ministério da Justiça. Agora, esse documento que a Folha traz diz o seguinte, ó, a Força Nacional alertou para a violência no 8 de janeiro em relatório mantido em sigilo pelo governo. Como eles gostam de sigilo. Na campanha presidencial estava o Lula falando que o sigilo do Bolsonaro era absurdo, que agora não vai mais ter sigilo, pois, né, além de ter sido instituído pelo PT, essa história desses sigilos, agora a gente está vendo que o governo usa o sigilo como se não houvesse amanhã. Mas vamos adiante. Então, este relatório foi produzido pela Força Nacional de Segurança Pública em 5 de janeiro e alertou sobre a possibilidade de atos violentos em Brasília contra o resultado das eleições por parte de CACs. O documento afirmou que havia preparativos em curso para um atentado contra as instituições no 8 de janeiro, inclusive com o uso de armas de fogo e explosivos artesanais, e sugeriu a existência de uma associação extremista criminosa com motivações político-ideológicas. Então, a própria Guarda Nacional já estava sabendo do perigo, emitiu um relatório e o que foi feito deste relatório? Não sabemos. No Brasil, tudo é um mistério. A existência do relatório da Inteligência da Força Nacional é conhecida desde janeiro, mas, desde então, diferentes autoridades questionadas pela Folha afirmaram desconhecer o teor do movimento. A CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal pediu cópia do relatório no início das investigações sem sucesso. Em maio, a Folha solicitou a íntegra via LAI, Lei de Acesso à Informação, mas a Força Nacional respondeu que o documento estava sob sigilo e negou o acesso. O que será que eles tanto querem esconder para estar colocando sigilo, apagando imagem de câmera? É tudo muito esquisito e vamos ver aí como é que vai se desenrolar os próximos capítulos, porque a CPI, o presidente Arthur Maia disse que só vai ter votação de requerimento se tiver acordo e ele está inflexível quanto à presença do comandante da Guarda Nacional. O Arthur Maia, que é o presidente da CPI, falou que não tem nenhum sentido não se convocar o chefe da Guarda Nacional, já que o chefe de todas as outras forças foram convocados. Isso é meio óbvio para qualquer pessoa que tem um mínimo de honestidade, né? Mas vamos acompanhar, se tiver novidade, eu trago para vocês. Agora vamos ao barraco do seu Danones. Tá aí na tela para vocês. Janones e Evair de Mello brigam na comissão de fiscalização. Evair de Mello tentou apartar a briga entre Janones e Felipe Barros, mas acabou segurando o deputado do Avante pelo terno. E essa briga toda aconteceu na comissão de controle lá na Câmara dos Deputados, que é presidida pela Bia Kicis e que levou o ministro dos Direitos Humanos para dar algumas explicações. E eu prometo trazer novidades assim que eu conseguir assistir toda a sessão. Mas fiquem aí com as imagens lamentáveis de mais um barraco protagonizado pelo seu Danones. Presidente, só para corrigir. Não, só para corrigir. Eu quero meu tempo até agora. O tempo dele já foi. Deputado Janones, por gentileza. Seu tempo já foi. Vou cortar a palavra. Ministro, por favor, responda. Porque o deputado Janones veio aqui para fazer confusão. Eu sei. Deputados. O Janones está sob efeito de droga, presidente. Deputado, Presidente, por gentileza. Nós já estamos acostumados ao comportamento do deputado. Deputado Evair, por favor, a Polícia Legislativa, por favor, para ajudar a acalmar os ânimos. Por gentileza, eu peço que a Polícia Legislativa ajude a acalmar os ânimos. Por gentileza. Deputado Boulos, por gentileza. E agora me digam se a gente não tem como não ficar revoltado com uma cena dessas.
Os deputados ganham salário altíssimo, 40 mil reais, penduricalho, auxílio terno, 100 mil reais para gastar com verba de gabinete, tem verba até para pessoal cuidar do seu Instagram, da sua rede social, viaja para cima e para baixo, para estar fazendo esse tipo de barraco. E é quando a gente assiste essas cenas lamentáveis que a gente entende por que o Brasil tá uma bagunça, porque essas pessoas que vocês viram aí no vídeo tretando dentro da Câmara dos Deputados são as responsáveis por fazerem as leis do país. Com um pessoal desse fazendo lei, como é que não vai estar uma bagunça, né? Pois bem, mas vamos adiante. E agora o Pacheco parece que vai atrapalhar os planos do Lula. A notícia vem do jornal Valor Econômico. Pacheco aponta medidas para evitar que o Brasil tenha o maior IVA do mundo. Desde o início da reforma tributária, eu tenho comentado com vocês aqui que realmente o Lula está fazendo uma reforma tributária para aumentar a carga de impostos, para ter mais dinheiros para fazer, né, suas obras pelo mundo, nas ditaduras, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece. Mas fica mal pro pessoal do Congresso que recebe votos, né? São pressionados pelo povo. E agora parece que o Pacheco tá a fim de dar uma embaçada. Então vai ficar bem complicada a situação do governo se eles não conseguirem fazer esse ajuste. Eu torço para que eles não consigam fazer, porque ninguém aguenta mais pagar impostos no Brasil. E a última treta do vídeo de hoje, gente, barraco com o ministro e a Laura Carneiro. A Laura Carneiro também aparece bastante na CPI do 8 de janeiro, petista lá do Rio de Janeiro. PSD, essa petista, né? Esquerdista, do PSD. Pois vamos lá. PSD cobra o ministro Padilha por mais espaço no governo e ameaça cargo de ministra da Saúde. Vai dançar. Após um evento no Planalto, um grupo de deputados do PSD emparedou o ministro Padilha dentro do Salão Nobre. Eita, lelê, mais barraco. Para cobrar a Funasa e a liberação de recursos da saúde. A CBN teve acesso a um trecho da conversa com exclusividade. Nela, a deputada Laura Carneiro, do PSD, deu um recado em tom de ameaça. Olha, a Laura ameaçando o governo, olha só. Deu um recado em tom de ameaça. Disse que se o partido dançar, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, vai dançar também. Então, após esse evento, rolou toda essa treta. E o recado é um ultimato ao governo Lula para acomodar o Centrão também no segundo escalão do governo. Falei para vocês, eu falei que o Centrão não é bem assim. Eles queriam o Ministério da Saúde na íntegra. Fizeram aquele acordinho ali, mas não ficaram muito satisfeitos. Com eles não tem meio acordo. E parece que o Lula não está cumprindo integralmente a palavra e já começam os desentendimentos. Adoro, adoro. O PSD também quer a liberação de emendas da área da saúde para o prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro. A ministra Nízia Trindade chegou a ser ameaçada pelo Centrão, que queria a pasta para o PP. Isso já desde o governo Bolsonaro, né? O partido do presidente da Câmara, Arthur Lira. O Arthur Lira, ele tem sonhos eróticos com o Ministério da Saúde de noite, não é possível. A cobrança por recursos federais na área da saúde são verbas que já foram autorizadas pelo Ministério da Saúde para o estado do Rio de Janeiro, mas o recurso não foi liberado ainda. Esse dinheiro faz parte das chamadas RP2, que são as verbas do extinto orçamento secreto. Tá bom, agora não é mais orçamento secreto, né? É não sei o que, RP, não sei o que lá, mas é a mesma coisa. A rodinha do PSD ao redor de Padilha tinha o líder, o deputado Antônio Brito, além dos deputados Pedro Paulo e Laura Carneiro, do Rio de Janeiro, e também a deputada delegada Catarina de Sergipe. Depois Padilha brincou com os jornalistas, que levou um baculejo, e a deputada Laura Carneiro reclamou da presença dos repórteres. Dona Laura estava nervosa, né? E aí, olha só que interessante, a gente lê toda essa treta com relação ao Ministério da Saúde, e aí eles estão reclamando da falta de verba, né? Que não enviaram as verbas. Mas parece que o problema não é falta de dinheiro,
não é falta de dinheiro. Olha só essa matéria do Metrópolis aqui. Empresa com apenas um funcionário, a empresa só tem um funcionário, levou um contrato de 285,8 milhões no Ministério da Saúde. Olha só que empresa boa essa, né? Então, ela é uma microempresa com apenas um funcionário registrado, ao menos até março, e um capital social de 1,3 milhão, e conseguiu esse contrato aí de mais de 280 milhões. Detalhe, com dispensa de licitação. Quando tem dispensa de licitação, a gente já viu o que acontece, né? Exemplo aí, o que aconteceu com o Consórcio Nordeste durante a pandemia, é isso que acontece. O acordo assinado em abril é para o fornecimento de 293 mil frascos de imunoglobina humana. Beleza, guardem essa informação. E aí, depois, mais adiante na matéria, a gente vê que o volume de recursos, aliado com o tamanho da empresa Aramed de Goiás, desconhecida no mercado farmacêutico, chama atenção. Assim como o nome da companhia que ela representa nacionalmente, a chinesa Nanjing Pharmacare. Então, é uma empresa de fachada, né? É uma empresa laranja para uma empresa com isso, que mundo pequeno. O Ministério da Saúde fechando um acordo milionário aí com uma empresa chinesa, vejam vocês. E o contrato é firmado pelo Ministério com a Asiática, e a Auramed assina como representante. Só que essa Nanjing, essa empresa, que também é representada no Brasil pela Pan American Medical Supply, ela tem como sócios o Marcelo Pupkin Pita, empresário do ramo, que já foi preso na Operação Vampiro em 2004 e depois em 2007 ele foi preso de novo. As investigações apuram suspeita de fraude em licitação no Ministério da Saúde, justamente em compras de medicamentos de hemoderivados, incluindo a imunoglobina. Então tá aí, né? O PT tá de volta. As empresas que foram condenadas no passado, muda uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali, o sócio é o mesmo, continua fazendo essas compras sem licitação e superfaturadas, e vamos ver até quando o povo brasileiro vai aguentar ser assaltado todos os dias pela administração, pelo regime, né? Pelo regime lulista. Pois bem, meus amigos, por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima.